Olha, você sabia que de acordo com o Ibope, 8% da população brasileira é vegetariana? Parece pouco, né? 8%, mas já temos 8% de vegetarianos no Brasil. O movimento vegano é uma derivação do vegetarianismo e ele foi criado em 1944, lá na Inglaterra, por Donald Watson. Ainda gera muitas dúvidas, muitas polêmicas, né? Muitas pessoas acham que é radical demais, tem mães que os filhos são veganos e que não concordam muito com isso, porque esse tipo de alimentação, ele na verdade, corta, né? Não digo proíbe, o consumo de subproduto animal, qualquer subproduto animal. Então, é mais rigoroso que uma alimentação de um vegetariano. Bom, mas para conversar com você que é mãe, está aí preocupada, ou com você que já segue, você que quer seguir esse tipo de alimentação, hoje nós estamos recebendo aqui no programa a médica, nutróloga e ortopedista, doutora Lenina Mattioli, que trabalha com nutrição de atletas, né? Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Bom, primeiro vamos explicar, então, na verdade, o que pode e o que não pode, a diferença entre uma e outra. Então, vegetarianos são aqueles que excluem carne da alimentação, carne, peixe, frango, e muitas vezes eles consomem produtos de origem animal, tanto na vida quanto na alimentação, ovo, derivados de leite, e usam roupas, enfim, algo que tenha origem animal. Tipo uma jaqueta de couro. Uma jaqueta de couro, tipo um cosmético que tem algum componente animal, que tem corantes, que sejam derivados de animais. E os veganos, eles excluem absolutamente tudo da vida deles que tenha origem animal. Até roupas? Até roupas, cosméticos, alimentos de origem vegetal que tenham corantes, animais, enfim. Absolutamente tudo. Então, eles restringem o consumo de produtos de origem animal. E normalmente o que acontece? A pessoa, ela vai, vira, não sei se vira é a palavra certa, vegetariana, né? Se transforma numa pessoa vegetariana e depois numa vegana, ou algumas pessoas já vão direto para o vegano? Algumas pessoas já são diretamente veganas. Elas optam por abolir tudo de origem animal da vida delas. Né? Mas isso não desde sempre? Não desde sempre. Porque no começo é a mãe, né, quem alimenta, e o primeiro alimento é o leite. Na verdade, assim, muitas mães que são veganas, elas acabam incutindo aquele hábito no filho, Mas né? aí como que faz com o leite? O leite materno, né? Normal, então, mas e depois? Quando... E aí, geralmente, essas mães, elas optam por amamentar até mais tarde seus filhos. Quando eles retiram o leite materno, aí já começa a introduzir alimentos de origem vegetal. Então, e leite nunca mais? Leite não. A não ser que seja um leite derivado de vegetais, tipo leite de soja, leite de amêndoas. Tá. E sem problemas? Sem problemas. Agora, entre aquele que segue uma alimentação vegetariana e vegana, há prejuízo para a saúde? Porque já dizem que um vegetariano ele tem que tomar cuidado, porque falta proteína da carne e tal. O vegano mais ainda, então? O vegetariano, o que a gente vê na prática é que não tem diferença ele abolir a carne e continuar consumindo produtos de origem animal, tipo leite e ovos. Ele consegue substituir tudo o que tinha na carne por esses alimentos. Os veganos, eles têm que ter alguns cuidados, né? Principalmente com a questão da ingesta proteica, que dos veganos vai vir dos grãos. Eles têm que ter cuidado com a vitamina B12, que é uma vitamina estritamente de origem animal, que é muito importante para evitar anemia, para evitar problemas neurológicos. Então, assim, os veganos teriam que repor essas vitaminas, né, depois de um acompanhamento. E a questão do ferro e do cálcio, que tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas desde que se haja uma alimentação equilibrada, com grande quantidade de vegetais, grande variedade, ele está, assim, bem nutrido, vamos dizer assim. Dá para seguir uma dieta vegana e sendo saudável. E não prejudica nem os ossos? Não prejudica desde que você tenha essa... Suplementação. Nem suplementação, mas, por exemplo, os ossos. Alimentos de folhas verdes escuras, eles têm muito cálcio. Então, seria bom consumir esses alimentos frequentemente e, principalmente, vigiar a dosagem da sua vitamina D, que vai ser o que vai absorver o cálcio da alimentação. E essa questão da vitamina D, tanto para veganos, vegetarianos ou quem consome carne, né? Teria que ter uma vitamina D ideal para você absorver o cálcio da alimentação e não retirar dos ossos.
Porque se fosse assim, né, quem tem uma alimentação normal não teria osteoporose. Exatamente. E principalmente uma doença que afeta tanto nós mulheres. Nós temos algumas fotos, né, que eu sei que você gostaria de explicar, então vamos lá. É uma cabeça verde, uma cabeça com hambúrguer, batata frita, exatamente. Cebola frita, olha lá. Então, isso aqui é para ter uma atenção. Tem até pizza na cabeça. Tem pizza, frituras ali. Para ter uma atenção que é o seguinte, não é porque a alimentação é vegana ou vegetariana, ou você consome carne, que você é mais ou menos saudável. O que vai fazer uma alimentação saudável é abolir produtos industrializados, principalmente ricos em farinhas e açúcares. Se você tem uma alimentação, independente de consumo ou não de carne, mas que ela seja o mais natural possível, você vai estar optando por uma alimentação segura dentro daquela sua consciência de consumir ou não carne. Né? Então, seria para abolir alimentos de origem, alimentos industrializados, gordura, açúcares e farinhas em geral. Principalmente. Vamos à próxima? Essa aqui é uma classificação que vai dizer o que cada um consome. Os veganos, eles abolem completamente todos os produtos de origem animal. Os vegetarianos estritos, eles abolem produtos de origem animal na alimentação, mas eles ainda consomem no vestuário, cosméticos. Os lacto-vegetarianos, eles não consomem laticínios, né, mas consomem ovos. E os ovo-lacto-vegetarianos, eles não consomem somente carne e consomem outras coisas de origem animal. Agora, a população maior brasileira não é nem de vegana, é de vegetarianos, que excluem somente a carne, na verdade. E as outras, imagino, bem menor? Bem menor. Veganos em outros países também, não? Nos outros países, assim, dependendo do país, é cultural, né? Assim, eles não comerem nada de origem animal mesmo, por exemplo. E a macrobiótica? Então, a macrobiótica é uma modificação no preparo dos alimentos. Eles são veganos, né, mas preparam os alimentos de uma outra forma. Quer dizer, além de veganos, ainda tem uma preparação específica dos alimentos. E tem uma parcela pequena bem também, pequena da menor população, ainda, isso. né? Apesar de termos alguns restaurantes, né? Em São Paulo, por exemplo. Agora, não é um problema para quem é vegano? Eu estou pensando aqui, tem que ler tudo quanto é rótulo. Tem que ler absolutamente todos os rótulos. Ou eles têm algum eles já outro têm tipo algumas linhas que são veganas, mas, por exemplo, existe um corante que é vindo de um inseto, que é um corante vermelhinho, que dá cor a iogurtes e... Vindo de inseto? Cochonila, que se chama. Você está brincando? É muito comum. Que iogurte vermelhinho vem do inseto? É muito comum esse corante. E, assim, quem é vegano vai optar, enfim, por um doce, por exemplo, que tenha morango lá. Ele tem que ler o rótulo para ver se não tem esse corante, senão ele está consumindo um produto de origem animal. Porque mesmo que tenha o morango, a indústria usa às vezes para dar aquela cor mais... E será que todos têm essa consciência e leem realmente Os tudo? veganos têm, porque eles têm essa... É um hábito de vida, não é só uma opção de alimentação. Então, eles E é qualquer tipo de bicho, de inseto, então? Então, um vegano não mata uma barata, não por mata exemplo? uma barata. Não mata uma barata? Um vegano, ele tem aquela consciência de que, assim, ele não vai mata uma fazer formiga. nada de, assim... Certo. Ele tem uma relação diferente com os animais. Sim. Não, eu estou perguntando porque você falou, fiquei curiosa, você falou do inseto, né, no uso de corante. Então, né, se partirmos desse princípio de inseto... Ele não altera vamos dizer assim, o ecossistema. Essa é a filosofia do vegano. Você tem veganos? Você atende vegano? Atendo. E atleta vegano. Aí é bem... você tem Nossa, não é complicado? É complicado, porque a suplementação proteica para um vegano... A suplementação dos veganos, ele vem dos grãos, né? Tem que ter uma boa combinação de grãos e uma quantidade um pouco maior do que um não vegano para você ter aquela oferta proteica. Os atletas que geralmente precisam de mais proteínas, a gente opta por suplementos que são de origem vegetal e que tem uma alta dosagem de proteínas, para poder suprir aquela necessidade. E você disse que nós já temos uma linha vegana, né, no mercado. Isso vem crescendo, doutor? Vem crescendo porque as pessoas estão optando mais por deixar de comer carne e tal. Então, assim, a indústria, ela já tem esse público, já está definindo esse público, exato. Bom, também estão deixando de comer carne pelo preço da carne, né? Daqui a pouco vamos virar todos vegetarianos, veganos, né? Já estamos plantando muito mais, né, nas casas, né, verduras e
tudo, em qualquer terrinha a gente está lá plantando para economizar. Bom, eu vou dar uma saidinha que eu tenho um recado bacana para oferecer para vocês e daqui a pouquinho eu volto. É a sua chance de fazer a sua pergunta para a doutora Lenina Mattioli, médica, nutróloga e ortopedista, hoje participando aqui do Plantão Médico. É santareceita@tvaparecida.com.br. Eu já venho, tá bom? Aqui então, doutora, se chegaram perguntas. Já chegaram. Crianças também podem ter uma dieta vegana, não atrapalha no desenvolvimento, então? É a Marta Ribeiro, lá de João Pessoa, Paraíba, que quer saber. Podem, desde que seja uma dieta equilibrada. Agora, o que fazer com essa criança na escola? Onde o amiguinho faz aniversário, chega aquele bolo irresistível de chocolate, brigadeiro, beijinho, e aí? Isso é um problema. Geralmente as mães que têm crianças que são veganas, elas levam os bolos, os doces, tudo preparado, sem absolutamente nada de leite, de ovos. Mas e quando é aniversário do outro? Leva no aniversário do outro. Realmente. No aniversário do outro, leva para o seu filho? Para o seu filho, exato. Um potinho com brigadeiros que não tenham leite, bolo que não tenha ovo, porque senão já é uma limitação social isso, né? Mas a mãe leva e oferece para o filho aquilo. E o filho sabe que é aquilo que ele pode comer, assim. Então, é discutível, restrito, mas existe, funciona mais ou menos assim. Caramba! A dieta vegana é indicada para quem quer perder peso de maneira rápida? É a Ana Lúcia de Curitiba quem quer saber. Não, dieta vegana não faz a gente perder nem ganhar peso. O que faz a gente perder peso é uma dieta equilibrada. O que, assim, a gente tem que destacar bem para as pessoas é que não é porque é vegano que é melhor ou pior. É assim, a opção por alimentos naturais é o mais indicado, independente de se consumir carne ou não. Porque, por exemplo, batata frita é vegano, se a gente for pensar. Pão é vegano, se a gente for pensar. E são coisas que engordam. Então, a opção de alimentos naturais na dieta é que vai fazer a pessoa perder peso e ter uma saúde melhor. Você, como nutricionista, corta batata em todos os sentidos, não? Depende. Tudo depende. Frita com certeza, né? Qual dieta é mais saudável, a vegetariana ou a vegana? Quem quer saber é Mariana Sanches, de São Paulo. Não gosto de rotular uma dieta assim como mais saudável, mas vamos pensar assim, em termos metabólicos, você vai ter menos coisas para cuidar, para repor, se você fizer uma dieta vegetariana, porque você ainda vai ter, por exemplo, a vitamina B12, a melhor oferta proteica daquelas alimentos derivados de animais, por exemplo, do leite e derivados e dos ovos, né? Uma vegana, você vai ter que ter um cuidadinho maior aí com proteínas, com vitamina B12, muitas vezes com o ferro, que na vegetariana você está tranquila, né? Eu acho que mais ou menos você respondeu a próxima pergunta, porque aqui, ó, a Andréa Santos, que é lá de Goiânia, um beijo para vocês aí de Goiás, pergunta, se uma pessoa começar uma dieta vegana por conta própria, ela corre o risco de ficar carente de algumas vitaminas ou nutrientes? Quer dizer, não é o tipo de alimentação que eu devo adotar sozinha? Não. Não posso? Não, você tem que adotar essa alimentação com um acompanhamento. Por quê? Primeiro, você precisa de uma oferta proteica adequada. É assim, se você comer um bife, você vai ter todas as proteínas que você precisa dentro daquele bife. Se você optar por aquela proteína de origem vegetal, você vai ter que ter uma combinação de alimentos para ter todas as proteínas que você precisa. Então, por exemplo, arroz e feijão. Só o arroz não supre todas as proteínas, nem só o feijão. Por isso que, por exemplo, combinação de arroz e feijão, ela é muito adequada. E ainda vai ter que entender que essas proteínas, elas vão ser absorvidas 30% a menos. Então, nessa dieta, você vai ter que ter uma oferta proteica de origem vegetal 30% a mais. E, além de tudo, a vitamina B12, que precisa ser suplementada, que não vem de origem vegetal. Tem que ter uma orientação, de qualquer maneira. Agora, a pessoa que sempre comeu carne, né? Teve uma alimentação normal, vai. Se ela vira vegetariana ou vegana no começo, o organismo deve sentir uma diferença muito grande? Se ela tem uma alimentação bem equilibrada, até que não sente, não. Se ela continuar fizer substituições positivas de alimentos naturais, até que ela não sente tanto esse impacto, assim, porque ela consegue suprir pela dieta vegana ou vegetariana. Agora, eu, quando estive no SBT, eu trabalhei ao lado da Ellen Jabbour, uma moça muito bonita e vegetariana. E ela não podia nem ouvir falar em carne, né? Uma vez, um colega de trabalho falou que ia pro churrasco, ela até arrepiou. Para!
para de falar essa maldade, tá? Um beijo para você, Ellen, se estiver assistindo, para quem conhece a Veja. Muito querida, muito linda. E ela até me escreveu, ela me escrevia, você sabe que eu virei assim um tempo, né, Ellen, devo confessar, vegetariana pela influência dela, porque ela falava tanto da carne, assim que eu comecei a ficar com dó também e não querer comer por outros motivos. Porque ela disse que a pessoa que não come carne, ela fica muito mais intuitiva, né? Tem essa teoria. Tem? Tem. Você sente isso? Falam? Existe. Que você fica melhor, sabe? Muito mais intuitiva, muito mais atenta às coisas. Existe essa teoria, porque quando você diminui um pouco a... Como que eu posso explicar? Assim, não é que você diminui a digestão, mas você dá menos trabalho para o sistema digestivo. A carne, ela é muito trabalhosa para ser digerida. Demora, né? Demora. Você começa a absorver mais rápido os nutrientes e como se o seu metabolismo começasse a funcionar melhor. Não existe nada provando 100% dessa teoria. Mas todos relatam, Mas né? relatam. Geralmente essa é a opção por quem para de comer carne e fala, eu me sinto muito melhor, muito mais leve, muito mais rápido, Durmo muito mais melhor, ágil, minha cabeça funciona melhor. Bom, tá aí a informação. Todo mundo precisa comer carne, não é verdade? A soja é uma substituta ideal da carne? Pergunta a Roseli Almeida, de Uberaba, Minas Gerais. Todo mundo precisa da carne? Não. Você pode substituir a carne com certeza. Tanto que os vegetarianos e veganos estão aí. Estão vivos, e muito saudáveis. Mas assim, a soja ela é uma opção. Não dá para falar, olha, vou parar de comer carne, vou comer carne de soja e pronto. Não. O que vai fazer a dieta vegana ou vegetariana ser saudável é a combinação dos vegetais. Então você não pode apostar só em uma coisa, porque ele não tem a oferta como um bife, por exemplo. Então assim, a combinação ela é o ideal. Tá certo. Mais alguma recomendação aí para o nosso público? Não, a recomendação é assim, escolher alimentos o mais naturais possível. Isso é se alimentar bem. Isso é se alimentar bem, independente de consumo ou não de carne. E se você optar por ser vegano, tem que ter um acompanhamento, pelo menos no começo, para entender como que as coisas funcionam, a combinação ideal ali, para não faltar nenhum nutriente. Certinho? Eu vou deixar aqui o site da doutora, é www.dra Lenina Mattioli, se escreve assim, como está aí no vídeo, .com.br. E no Instagram? DRA Lenina Mattioli. Um beijo, muito obrigada por ter vindo, viu? Até a próxima.